profecia do Apocalipse 17 e o fim de todos os tempos. Amém, Jesus? Então nós estamos prosseguindo, com o estudo. Alguma dúvida ficou, para os irmãos da semana passada? Alguém tem alguma pergunta? Alguém, trouxe alguma dúvida? Não? Amém? Então tá bom. Nós vamos continuar. Em nome de Jesus, nós paramos exatamente aqui e vamos começar a entender. Amém? Aqui para frente é assim, irmão. Cada terça-feira nós nos aprofundamos mais um pouquinho, tá bom? Não muito acelerado, para que os irmãos não percam a linha de raciocínio, certo? A escatologia é um estudo detalhado, cuidadoso e tem que ser devagar. Amém, Jesus? Para que a gente possa ter todos os detalhes bem nítidos e bem entendidos por cada um de nós, para que possamos então chegarmos à conclusão, tá bom? Apocalipse 17 não é um calendário, é uma revelação progressiva. Então entenda que o que está em Apocalipse capítulo 17 não é um calendário, não está uma coisa firmada. Naquele dia, tal hora, se assado. Não. Por quê? É algo progressivo. João teve a revelação há 2.500 anos atrás. E veja que esse tema é atual nos dias de hoje para nós, depois de 2.500 anos. Então é algo que permanece, atualizado e sempre vai estar até o seu cumprimento. Amém, Jesus? Porque o estudo que nós estamos fazendo é algo futuro. É claro que alguns sintomas já estamos tendo nos dias de hoje, Algumas coisas já estão acontecendo, algumas evidências já acontecem nos dias de hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Então, estamos vivendo dias que está antecedendo esta visão de profecia. Amém? Até aqui tudo bem, né? Então, por isso que o Apocalipse 17 não é um calendário, é uma revelação progressiva do plano escatológico de Deus. Quem fez todo esse plano? O nosso Deus Todo-Poderoso. Ele arquitetou desta forma. Amém? Então, o Senhor, Ele está na direção desse plano até nos dias de hoje, vai estar até que ele se cumpra, tanto na minha vida, na tua, na vida da humanidade. Amém? Vamos lá. Que mostra como a falsa igreja cavalgará sobre os impérios mundiais até o surgimento do anticristo. Esse termo cavalgará significa esse termo mesmo. Para quem vai cavalgar, ele precisa estar montado. E é exatamente isso que vai acontecer, tá? Vai estar montado, vai estar sobre esses impérios para que isso aconteça. Amém, Jesus? Então, qual é o entendimento que você tem que ter? Os impérios que já estão narrados na Bíblia, e livro de Romanos diz, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, falou que tudo que está escrito na Bíblia para o nosso ensino é escrito. Então já a Bíblia é um ensinamento para nós, é para o nosso aprendizado. E todos os impérios que lá aparecem, Egito, Babilônia, Pérsia, Síria, veja que todos esses impérios foram usados pelo diabo, foram usados pelo mal. Para quê? Para perseguir aqueles que eram de Deus. Então, desde o começo da humanidade até nos nossos dias de hoje, a perseguição é contra a igreja. A perseguição é contra o homem de Deus e a mulher de Deus. Amém, Jesus? Então a perseguição é contra nós. Desde quando surgiu a humanidade. Amém? Há essa perseguição ferrenha contra as nossas vidas. Amém? Então, muitas das vezes a gente fala
há outro versículo do apóstolo Paulo que diz que nós estamos passando por problemas, por tribulações. Ele fala: não desanimeis, porque outros irmãos passaram pelas próprias coisas que os irmãos passam hoje. Então, outras pessoas, e é isso que muitos não levam em consideração, porque se nós tivéssemos uma mente voltada para a palavra e levasse em consideração que esta Bíblia, que esta palavra, que contém aqui os pensamentos de Deus, que é o único livro no mundo em qual o autor está vivo e interage conosco. Entenda, se nós tivéssemos a consciência que muito sangue foi derramado de homens, mulheres, crianças, famílias, para que esse livro fosse escrito, muitos dariam maior valor, amém? Às Escrituras e obedecia a palavra do Senhor, porque muitos homens perderam a sua vida, os próprios discípulos. Todos eles foram martirizados, menos João, que teve uma morte natural, mas todos os demais foram martirizados, derramados seu sangue, né? Por causa da palavra de Deus. Então muitas vezes eu tenho a palavra de Deus na minha mão e não dou valor a ela, sendo que muitas pessoas morreram para que essa palavra chegasse em tuas mãos. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então isso é importante a gente analisar, tá bom? Vamos lá. Os 10 chifres, a confederação, né? Confederação final do anticristo. E os 10 chifres, Apocalipse 17, 12, 14, vamos entender. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por uma hora. O que significa isso? Por uma hora. Juntamente com a besta. Esse tem o mesmo intento, quer dizer, esse tem a mesma intenção, tá? O mesmo intento, a mesma intenção. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Amém? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Amém, Jesus? Agora, preste atenção nesse termo, por uma hora, tá? Alguns estudiosos analisam esse termo uma hora como um ano. Mas também existe estudioso que esse termo uma hora significa o momento exato daquele acontecimento. Amém, Jesus? Então existe uma matemática por detrás disso. Pode eventualmente estar indicando tanto o momento exato que vai acontecer, né, por uma hora, mas também pode, como já disse, muitos estudiosos dizem que esta uma hora significa um ano. Porque nós precisamos, a escatologia também tem matemática, e nós precisamos usar a matemática. Mas a matemática, muitas das vezes, não é a matemática como nós usamos aqui na Terra. Por quê? Porque nós temos que considerar que para Deus um dia é igual a 1000 anos. Tá? Então nós temos que usar a matemática em cima desse pensamento, que para Deus um dia é igual a 1000 anos. E aí nós começamos a fazer a cronologia exata através da matemática. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Então, maravilha, vamos lá. Então, aqui provavelmente por um tempo pequeno. Quando diz uma hora, pode ser por um tempo pequeno, como um ano, ou pode ser somente naquele momento do acontecimento. Amém, Jesus? Nós fechamos aqui por aqui. Vamos lá. Os 10 chifres simbolizam 10 governos ou nações soberanas. O que leva uma nação a ser soberana? A nação ser soberana, ela precisa ser independente e ter a sua própria constituição. Tá?
Então isso é um país soberano. Amém, Jesus? O Brasil é um país soberano. Ele tem, né? Ele já teve a sua independência e tem a sua carta magna, chamada Constituição. Amém? Apesar que ninguém obedece, mas a Constituição está lá. Amém, Jesus? Os 10 chifres simbolizam os 10 governos ou nações soberanas, ainda existentes, ou não plenamente manifestada nos dias de João. Presta bem atenção nisso. Às vezes elas já existiam, mas não manifestadas, porque ainda ia se manifestar. Como é algo futuro, né? Ainda vai se manifestar. Mas que terão um papel fundamental nos eventos finais. Agora, entenda uma coisa importante aqui. 10 nações, 10 chifres. Não está relativamente não. Não está dizendo que poderá ser somente 10. Nós temos mais de 140 países. Você está entendendo? 140 países para 10 só assumir seria muito pouco. Provavelmente. Nós levamos em consideração, né? Porque se nós olharmos para o grupo dos BRICS, só tem países comunistas. Existe até um banco mundial chamado Banco dos BRICS, que é o banco do comércio comunista, né? Então já existe esse movimento, tá? Depois você pesquisa sobre isso daí. Mas eu acredito que não vai se resumir em 10. Né? A visão que Deus deu a João, né? Foi uma visão da época. Então, para nós analisarmos e pregarmos uma palavra, nós precisamos analisar todo o contexto cultural, de tempo, né? E principalmente aquele momento que foi escrito. Então, naquele momento, provavelmente haveria 10 nações que comandavam o planeta. Hoje já são mais de 140 países. Então, eu acredito que muito mais países vão entrar aqui. Mas naquela época a visão se resumiu a esses 10. Amém, Jesus? É isso que eu quero que vocês entendam. Trata-se de uma confederação política de alcance global, organizada para apoiar a besta e o anticristo. Qual organização mundial nós temos nesse mundo? A ONU. Tá? E a ONU, ela é esquerdista. Ela é comunista. Tá? Porque a ONU está perseguindo Israel pelo que ele está fazendo lá na faixa de Gaza. Sendo que Israel está combatendo terroristas. Tá? E eles estão tentando colocar sanções, né? Tentando prender o presidente Netanyahu. Por quê? Porque está defendendo a sua nação. Então veja que a ONU ela é de esquerda. A ONU ela faz parte dos comunistas, tá? É uma organização. Presta bem atenção, já tem coisas configuradas dentro do mundo para esse tempo chegar, tá bom? Só para você ter uma noção, a ONU, o PSOL, Partido das Trevas, né? Porque o PSOL, meu irmão, no Brasil, você não vê uma coisa boa que esses caras fazem. É só coisa ruim. Liberação de droga, favor a aborto, né? Soltar estrupador. Nossa, é só coisa terrível que esses caras apoiam, né? Sexualizar criança, entendeu? Defender o homossexual. É o seguinte, você vai defender o homossexual, quando a gente fala assim, defender o homossexualismo, não é que nós somos homofóbicos. Não é isso. Você acha que eu vou fazer mal para alguém? Né? Eu vou fazer mal para um homem que quer ser mulher? Eu vou fazer mal para uma mulher que quer ser homem? É claro que não. Mas eu tenho os meus valores e defendo eles. E essa pessoa vai ter que aguentar. Se vir conversar comigo e pedir uma opinião, vai ouvir. Essa é a grande realidade. Tá entendendo? Não é que eu vou fazer um mal. Não vou bater, não vou brigar, não vou matar, não vou fazer nada, não vou perseguir, não vou fazer nada disso. Mas eu tenho os meus valores e vou defendê-los diante dessa pessoa.
Amém, Jesus? Então, mas só que daí o que acontece? O pessoal é homofóbico, é perseguidor, tem que ir na cadeia, tem que morrer, né? Para o pessoal, esse partido das trevas, nós somos sensacionalistas, é ou não é? Fundamentalistas, tem que morrer. Na visão. O que o pessoal fez? Entrou na justiça contra as escolas civil-militares que o Tarcísio está implantando em São Paulo. 100 escolas em toda a grande São Paulo, né, vai passar a ser civil-militar. E o que aconteceu? O pessoal, Partido das Trevas, entrou na ONU contra a instalação dessas escolas em São Paulo. Escolas que vão ensinar disciplina, respeito a pai e mãe, né? Não vai ser essas escolas largadas que nós tem aí, que faz o que quer, né? Que na hora de aula tá dançando funk, rebolando, ensinando as crianças a rebolar, ensinando sexo para criança que ainda não tem idade para aprender. Não, lá vai ter disciplina, vai respeitar pai e mãe, vai ter hierarquia, né? Vai ser um ensino de primeira qualidade. Não, o pessoal achou que isso é errado, porque o que é certo para eles é errado, o que é errado tá certo. Entraram na ONU. Sabe o que a ONU fez? A ONU veio e mandou uma carta pro Tarcísio, pro nosso governador de São Paulo, proibindo ele. Sabe o que ele falou? Vai catar a lata, ONU, você não manda aqui. Vai catar a lata, aqui você não manda em nada, nem você perdeu o seu tempo de mandar essa carta. Então veja que essa organização, o que ela quer? O mal. Então ela já existe, tá? Ela já existe, ela já está no mundo. Amém, Jesus? Já está no mundo. Então isso que você tem que imaginar. Nós estamos estudando uma escatologia? Sim. É algo futuro? Sim. Mas já tem atribuições já nos dias de hoje, nos nossos dias, tá bom? Porque até então, e agora eu vou falar de uma escatologia para que você entenda. Até então, para mim, eu, estudante de teologia da palavra do Senhor, para mim nós somos a última geração. Por quê? A minha tese, que nós somos a última geração, eu vou provar para você dentro da palavra. E acontecimentos verídicos deste mundo. 1945. O que estava em pauta nas Nações Unidas? O Estado de Israel. Amém? Israel estava com o povo espalhado por mundo inteiro. O mundo inteiro. Os judeus tinham acabado de ser perseguidos por Hitler. Né? Muitos judeus morreram. Então Israel não tinha terra. O povo israelita, o povo judeu estava espalhado pelo mundo inteiro. Em 1945 foi votado o Estado de Israel, que é a terra que eles estão hoje agora, defendendo nessa guerra contra o Hamas. Foi votado, deu empate. Metade dos países que estavam na ONU na época disseram sim e metade disseram não. Quem desempatou? Um homem brasileiro que era presidente da ONU na época, chamado Oswaldo Aranha. Ele foi lá e deu voto de iminência a favor de Israel, dando o Estado a Israel. Amém? Dando o Estado a Israel. Por isso que o Brasil é tão abençoado dessa forma. Por causa do ato de um político em dar a terra para o povo santo. Amém? Porque queira ou não, meu irmão, Israel é a terra escolhida. Não tem como. Não tem nem a gente ter inveja, querer brigar com isso, não adianta. Eles são um país escolhido e pronto, acabou. É o povo de Deus. Amém? Se estão esperando Jesus até hoje, se não aceita Jesus como Messias, aí é um problema deles com Deus. Mas que é um povo escolhido, é. Aqueles que se levantam contra Israel caem. Não adianta, não para de pé. Tem aí, se você quiser um relato, olha para você ver a Guerra dos 6 Dias. Né? Os Emirados Árabes, todos os árabes unidos contra Israel, em 6 dias, Israel acabou com todos os países e venceu a guerra. E tem relatos de coisas espirituais acontecendo. Avião israelita voando sem piloto, anjos aparecendo na frente de tanque de guerra, sabe? Coisas absurdas. Vai procurar o relato para você ver. Então, em 1945 foi votado o Estado de Israel. Presta bem atenção. De 1945 a 2025, desde 1945 a 2025, já se passaram mais de 70 anos. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos que a vida do cristão é de 70 anos. Passou disso é enfado. O que o enfado significa? Canseira, você já não tem mais força física,
você começa a perder as suas habilidades. Amém, Jesus? Isso significa o quê? Que nós já estamos nessa fase que passamos dos 70 anos. Isso significa o quê? Que a qualquer momento Jesus pode voltar. Que a qualquer momento a palavra vai se cumprir com a volta de Jesus. Isso significa o quê, pastor? Que praticamente, para mim, nós somos a última geração. Não há outra geração na Terra. Nós corremos um sério risco de ver o arrebatamento, de sermos arrebatados, de não conhecermos a morte. Corremos um sério risco. E é por isso que nós não podemos brincar nos dias de hoje. Nós temos que estar esperto com a nossa salvação. Amém? Vamos voltar aqui então. Essa estrutura reflete diretamente. Tira um pouco para mim, tá muito alto. Vai dar microfonia, vai chegar uma hora vai dar microfonia. Essa estrutura, aí tá bom, obrigado. Essa estrutura reflete diretamente as visões de Daniel. Lembra que para estudar a escatologia é um pouquinho ali, um pouquinho aqui? Lembra? Está espalhada por toda a Bíblia a escatologia. Então, para você estudar Apocalipse, você não estuda só lendo o livro de Apocalipse. Você tem que ler Daniel, Ezequiel, Jeremias e outros livros do Velho Testamento. Amém? Então diz, Daniel 7:24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Olha só, daquele mesmo reino. Qual reino é esse? O sistema que está operando no mundo. Tá? Esse sistema já está operando no mundo. Esse sistema já está entre nós. Amém? Até aqui tudo bem? Maravilha? Vamos para frente. Daniel e João descrevem com séculos de distância entre si o mesmo fenômeno profético. Um bloco de poder político unificado com base em alianças que entregará voluntariamente sua autoridade ao anticristo. O que é entregar autoridade? É esses países falando assim, olha, quem manda aqui agora é você. Ele entrega a autoridade. Amém? Esses países vão entregar a autoridade, vão entregar na mão desta pessoa que vai ser o anticristo, na mão do sistema, né, que vai ser a união religiosa e a união política, que vai ser a união religiosa, essa união de todas as religiões, que vai ter um nome futuro, né? Não está esse nome na Bíblia ainda, mas nós usamos como culto ecumênico, né? Que é mistura de todas as religiões, com o comunismo. Tá? Isso é fato. Ecumênico e comunismo vai ser a união para gerar essa autoridade do anticristo. Tá bom? Tudo bem até aqui? Maravilha? Os 10 chifres são a expressão máxima da globalização política do tempo final. Então veja, uma globalização. Existem só 10 países no mundo? Não. Tá? Na época de João pode ser que sim. Mas dentro de um contexto, uma visão futura, é claro que não ia se resumir só nisso. Então será uma união global. Isso significa o quê? Vai ser uma totalidade? Não. Vai haver países que não vão aderir. E eles vão sofrer muito com isso. Né? Eles vão sofrer muito com isso. Mas será uma união global, a maioria. Tá? Então a Bíblia fala de maioria. Tá? Uma união global. E qual a estrutura que vão usar para isso? A ONU. Ela é a união, né? ONU, né? Já fala isso, né? A União das Nações Unidas. Vai usar essa estrutura, que já está pronta. Foi montada para isso, para o anticristo. Tá? Eles funcionaram como instrumentos da besta, contribuindo para a perseguição da igreja e implementação da religião única. O que eles vão fazer? Pregar contra Cristo. Não, esses fundamentalistas, porque é assim que eles nos chamam, esses fundamentalistas, né, precisam morrer. Nós precisamos implantar uma religião única.
uma religião que apoie a todos, que ame a todos, né? Que aceite tudo. E por que as pessoas vão aderir? Porque infelizmente as pessoas elas querem ser abençoadas, mas elas não querem deixar de fazer o que faz. E por isso vão aderir, é mais fácil, é mais gostoso, é melhor, né? Então, infelizmente, vai ter muitos adeptos e vão aderir a essa nova religião. Mas o intuito disso tudo é o quê? Perseguir a igreja do Deus vivo. Desde o início da humanidade, a perseguição contra a igreja, a perseguição contra homem e mulher de Deus. Exatamente. Isso mesmo. E a gente fala de Magog, né? Que é uma guerra que vai haver, né? Magog, uma guerra, mas às vezes, esse tempo atrás, o Irã lançou bomba lá contra Israel, né? O Irã, outros países ali, Líbano, né? E aí, muitas pessoas foram na internet e falaram: Gog e Magog. Não, ainda não está acontecendo Gog e Magog. Por quê? Gog e Magog é uma guerra regional. Quer dizer, todos os países daquela região contra Israel. Isso ainda não se configurou. Está se configurando. Por quê? Porque as Nações Unidas já estão mandando sanções contra Israel. Isso significa que tem país já se unindo contra Israel. Então está se confirmando Gog e Magog. Tá? Que está no livro de Ezequiel. Tá bom? Então ainda não se configurou, mas está se configurando, tá? Essa união, como a irmã mesmo disse, acontecerá, é claro, dentro de um lugar específico, e será o terceiro templo, que já está em construção, tá? Já tem planta, já tem tudo, o terreno está lá, só precisa negociar com os muçulmanos para poder construir uma mesquita para eles em outro lugar, destruir a mesquita onde está hoje, para construir o terceiro templo. Então isso está entre acordo, está sendo acordado para ser feito, tá? Mas já existe, está tudo pronto, tá bom? E nós sabemos que vai ser a grande batalha de Amargedon, né? Amargedon é um vale de Israel, é um vale onde o rei Davi passou por lá. Quando o rei Davi fugiu de Abisalom, ele passou pelo vale de Amargedon, que é o vale da escuridão. Ele passou por lá, ele fugiu por lá. Então esse vale já existe e a guerra final vai ser configurada ali, no vale de Amargedon. Todos os países do mundo contra Israel, contra o povo de Deus. E vai ser aonde o anticristo, a besta, vai tentar vencer e Deus vai vir e vai acabar com a história e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Então eu já estou praticamente aqui já passando o final do estudo para vocês, mas só para dar um gostinho aí em nome de Jesus, tá bom? Amém? Então vamos lá. Sua ação será limitada e determinada por Deus. Presta atenção que tudo que está acontecendo é debaixo da autoridade de Deus. Deus está no controle. Mas o diabo vai reinar sobre a terra. Ele está no controle. Mas muito crente vai morrer. Ele está no controle. Quem morrer vai para a glória, irmão. Não fica preocupado com quem vai morrer, não. Mas vai matar tantos irmãos nossos, porque isso, tadinho. Tadinho nada, irmão. Mata eu, quero ir embora. Quero ir para a glória. Eu morro aqui na frente da besta, eu vou para a glória, irmão. Tá entendendo? Eu vou para o céu. Então esse é o nosso desejo, né? Esse é o nosso desejo. Então tem gente que lê, mas vai matar muito dos santos, perseguição contra a igreja. Irmãos, é para se cumprir a palavra, é para nós se encontrar com Cristo, é para nós morar no céu. Então não fica triste não, fica alegre. Amém? Vamos lá. Sua ação será limitada e determinada por Deus, pois a soberania do Cordeiro está acima de toda autoridade terrena. Coitado dos homens, coitado da besta, coitado do anticristo, né? Vão tentar, mas não vão conseguir. Amém? No final, Cristo reinará soberano e com eles estarão os remidos, chamados eleitos e fiéis. Olha, tá bom? Vou repetir aqui de novo para os irmãos, olha só. No final, Cristo reinará soberano e com ele estarão os redimidos, chamados, eleitos e fiéis. Amém, Jesus? Então preste bem atenção, presta bem atenção. Pastor, mas quem são esses eleitos? Quem são esses chamados? Esses remidos? Esses fiéis? Lembra de uma palavrinha chamada galardão?
Lembra que Jesus falou que aquele que permanecer firme até o fim herdará a vida eterna e ainda galardão. O que é galardão? É isso aqui. É quando Cristo voltar para reinar, você estará junto com Ele. Amém? É claro que o teu corpo será glorificado. Você não vai estar mais sujeito à matéria. Amém? Mas o mundo estará ainda no seu exato, vamos dizer assim, esquema como é hoje. Então, Jesus vai precisar de presidentes, governadores. Quem está entendendo? Porque essa hierarquia, esse sistema de controle, esse sistema, não vou dizer político, mas esse sistema de poder controlar as coisas, isso foi esquematizado por Deus. Então aqui, ó, remidos, chamados, eleitos e fiéis são aqueles que vão receber galardão. E eles estarão com Cristo reinando nessa terra. Imagine você, chegando no trono de Deus, recebendo informações de Deus para poder agir num lugar onde não acreditavam em você, não acreditaram na sua pregação, disseram que você está ficando louco, mas assim você virá crente e você vai voltar lá e vai pregar a palavra do Senhor e vai voltar com o corpo glorificado e todo mundo vai ver. Amém? Isso vai acontecer. É a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Continuando. Política, religião e engano global. Olha só, a sedução do diabo é tão terrível, irmão, que se nós não estivermos na palavra de Deus, ele vai nos enganar. O livro de João, nem tanto João escreveu o Apocalipse, ele escreveu assim, na sua epístola. O diabo, ele se transforma em anjo de luz para tentar enganar até mesmo os escolhidos. Então temos que vigiar. Vamos lá. A besta não se limita a uma figura religiosa. Esquece isso. Ele não é religioso. Tá? Nem pensa em falar em Deus. Tá? Ele vai apresentar a religião dele, mas é uma religião pagã. Aonde ele vai abençoar homem com homem, mulher com mulher, estupro de criança, entendeu? Onde ele vai apoiar a perseguição dos cristãos, matar em praça pública, enforcar, botar fogo, enfim, o camarada é terrível, tá? Usado mesmo. Então, ó, a besta não se limita a uma figura religiosa, ela é também a exposição política do anticristo. E foi-lhe permitido, ó, Apocalipse 13, de 7 a 8, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Guerra aos santos. Quem é os santos? Os crentes. Nós, a igreja do Senhor Jesus. Tá bom? Foi que permitido por quem? Por aquele que está no controle de todas as coisas, por Deus. Agora, aí você vai falar assim, nossa, mas por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai permitir a perseguição, a guerra contra os santos? Porque é o seguinte, meu irmão, ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito ou de qualquer forma. Vai haver um peneirão. E somente os fiéis, aquele que permanecer firme até o fim, herdará a vida. Quem não aguentar a pressão, cai fora. Amém? Então Deus permite por causa disso, para saber quem é quem de verdade. Tá? Então entenda isso. E vencê-los, tá? Ó, guerra contra os santos e vencê-los. Quer dizer, muita pessoa fiel vai morrer também. Mas esse é o plano de Deus para já levar a pessoa para o céu. Tá? Isso vai ter que acontecer. Por quê? Para provar a fé daqueles que vão ficar vivos. Ou eles vão mesmo para a batalha, não, porque o meu irmão morreu, eu vou morrer também. Vou para a glória também. Ou ele vai falar, não, tá louco, aquele cara morreu lá, ele era cheio do Espírito Santo e morreu, coitado de mim. Não, você tá besta. É um ou outro que vai acontecer. Tá? E deu-lhe o poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Deus vai permitir que ele controle tudo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esse cujo nomes não estão escritos no livro da vida. Quem que vai adorar a besta?
Quem não tem quem não tem o nome escrito no livro da vida. Quem está entendendo, diga amém. Quem que tem o nome escrito no livro da vida? Somente aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Então, o meu, o seu, o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? E agora, para título de curiosidade, não existe só um livro no céu. Existem 3 livros no céu. Existe o livro da vida, existe o livro das obras e existe o memorial de Deus. O memorial está anotado tudo que nós fazemos. Deus não esquece de nada. Está tudo anotado lá. Amém, Jesus? Existem esses 3 livros. Vamos lá. O sistema político religioso que surgirá... Não, perdão, deixa eu acabar de ler lá em cima. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitavam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então quer dizer, teve a oportunidade de aceitar Jesus, não quiseram, continuaram no mundo, fazendo, pecando do jeito que queria, e então o nome deles não foram, e existem aqueles que foram riscados. Tá? Porque é o seguinte, Deus pode escrever o teu nome lá, só que Deus também pode riscar o teu nome do livro da vida. Amém? Existe um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Aí seu nome é riscado de lá. Amém, Jesus? Então, tome cuidado com isso. O sistema político religioso que surgirá após a ascensão do 8º rei será um instrumento direto da serpente. Direto o diabo mesmo. Tá? Então você veja, quando você observar isso, é o próprio diabo agindo. Tá bom? A gente vê as garrinhas dele hoje em alguns países. Aqui no Brasil, misericórdia, irmão. Misericórdia. Você não vê a garra, você vê a pata dele já aqui. Tá difícil a situação, irmão. Só temos que se manter firme, muito firme. Olha, se os irmãos... Continuando, meus amados. Durante a primeira fase da tribulação, olha só, o anticristo usará a falsa igreja como a base de legitimidade espiritual e apoio político. Tá? E eu volto a dizer, nós estamos aqui lá no primeiro dia. Qual é a estrutura que ele vai usar? É claro que é o catolicismo. Já está pronto. Tem 1,2 bilhão de pessoas adeptas ao catolicismo. Já tem gente pra caramba para poder fazer esse apoio, entendeu? Ele não vai começar do zero, não. Ele já vai pegar algo que está formado, que ele vem já trabalhando em cima disso há muitos anos, desde a sua fundação. Então, essa estrutura, tá? Já está pronta, tá bom? Ele usará a igreja como base de legitimidade espiritual e apoio político. Então, essa estrutura já está pronta e essa estrutura vai adorá-lo. Essa estrutura vai dizer que ele é o grande Deus, enfim. Irmão, é difícil, mas é a realidade que vai estar acontecendo, tá bom? Mas quando se manifestar como Deus, letra minúscula, tá? Deus do homem, mas não Deus verdadeiro, exigirá adoração exclusiva, dispensando qualquer mediação religiosa. Quer dizer, ele vai usar a estrutura, mas depois ele vai derrubar a estrutura. Amém? Ele vai usar de engano. Então, muitas pessoas ali, eu acredito, dentro desse 1,2 bilhão de pessoas, muitas dessas pessoas vão se achar enganadas, mas é tarde demais. Já não tem mais volta. Já foi, A não ser que haja conversão entre eles, aceite Jesus, enfim, e as coisas aconteçam rápido na vida dele, e aí ele pode morrer e ser salvo ainda. Caso contrário, já era. Caiu na conversa, o diabo, não tem mais volta. Amém? Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito, e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta,
para que também a imagem da besta falasse. Olha só, ele vai fazer algo espiritual aos olhos do mundo, que não é espiritual, é feitiço, é algo de Satanás, amém? Mas ele vai dar voz à besta, entendeu? E aí o que acontece? O povo precisa ter alguma coisa para palpar, para adorar. Muita gente, nós não, nós adoramos aquilo que não vemos. E a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Amém? Nós adoramos Jesus. Nós não estamos vendo Jesus aqui, mas adoramos Ele. Mas tem muitas pessoas que precisam pegar alguma coisa. Que precisa ter um santinho no bolso, uma correntinha com um santinho no peito, precisa ter uma imaginha lá, né? Debaixo não, atrás da porta. Precisa ter uma imagem dentro da lata do arroz, para não faltar arroz, e só passa fome, porque o diabo está comendo tudo o arroz dela ali. Essa é a grande realidade. Que pessoas que fazem isso vivem na miséria mesmo e não sabem que o maldito negócio está roubando dela, e ela fica, né, adorando aquele negócio, né? Então, muitas pessoas precisam ter alguma coisa palpável para acreditar. E o que o anticristo vai fazer no final do tempo? Ele é bobo? Não, ele sabe disso. Ele vai dar voz, ele vai dar espírito para essa besta falar. Amém? E as pessoas, meu Deus, é Deus. Aí vão adorar mesmo, entendeu? Aí vão entregar tudo mesmo, vão fazer tudo que ela quiser. Ela vai falar cada coisa, irmão. Vai pedir cada coisa, o povo vai fazer, que vai ser coisa terrível. Mata o seu filho para mim, vai lá e... vai ser coisa terrível, irmão. Terrível. Amém? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá vendo? Curva aí, você vai adorar a besta. Lembra Nabucodonosor? Lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel? Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, na fornalha, porque não se curvaram ao rei Nabucodonosor. Eles iam morrer? Iam. Não morreu porque serviam a um Deus vivo. Jesus salvou eles. Mas muitos aqui, meu irmão, não vai ter essa não, porque não adoram um Deus vivo, vai morrer de verdade. A besta vai matar, tá? Agora, se curvar, se adorar, se entregar a ela, fica tranquilo, você vai pro mesmo buraco. Fique em paz, não vai ter salvação nenhuma, vai pro mesmo buraco, vai ser enganado, tá bom? Essa é a grande realidade, amém? Tudo bem até aqui? Tô correndo muito? É muita informação? Tá dando para guardar aí? Então vamos pro último slide, tá bom? A gente volta semana que vem, vamos lá, o último aqui. Uma aliança profana e suicida. Essa é a grande realidade. Por que suicida? Porque só o diabo para poder se levantar contra Deus, irmão. Ele já tentou uma vez, caiu como um míssil aqui na terra, né? Como um meteoro aqui na terra, foi expulso do céu. E o camarada tentar de novo, eu vou ser sincero com você, ele é insistente, irmão. O cabra é insistente, só que é suicida. Amém? As escrituras afirmam que esses reis agirão em sincronia com a besta por uma hora. Olha só, por uma hora. O que isso significa? Uma hora. Significa que por um período. Amém? Como eu disse para você, alguns estudiosos defendem que uma hora pode ser um ano. Tá? Mas isso, para nós ficarmos cientes mesmo, será por um período. E período pequeno. Tá? Então será por um período pequeno. As escrituras afirmam que esses reis agirão em sincronia. Quer dizer, o que é sincronia? Estarão juntos. Né? Já viu aquele nado sincronizado lá nas Olimpíadas? Alguém faz movimento fora do comum uma das outras? Não, é tudo sincronizado. Então as atitudes, os pensamentos, as ações deles vão ser todas sincronizadas, tudo igualzinho, tudo feito da mesma forma, do mesmo modelo, tá entendendo? Então, eu estou matando cristão aqui, no outro país também está matando. Estão fechando igreja aqui, no outro também estão fechando. Vai ser sincronizado. Amém?
em sincronia com a besta, por 1 hora, quer dizer, um período pequeno, tá? Pode ser de 1 ano. Uma expressão profética que denota um período breve e determinado por Deus, com tempo limitado e juízo certo, tá? Então é um tempo determinado por Deus, esse tempo será um tempo curto, e depois disso virá o juízo, tá? Aquilo que plantar vai colher, tá bom? Não tem como escapar. Este tem o mesmo intento, quer dizer, esse tem a mesma intenção, e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Apocalipse 17, 13. Amém? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Eu acho que eu pulei um... Deixa eu ver se eu pulei um slide. Isso. Acho que eu pulei isso daqui. Deixa eu só voltar isso aqui, que isso aqui é uma coisa interessante. Tá bom? Presta bem atenção. Assim como Daniel profetizou a ascensão dos reinos anticristo, então Daniel, ele também teve a mesma visão que João teve, tá bom? Depois de milhares de anos, à frente, João teve a mesma revelação que Deus já havia mostrado para Daniel. No entanto, Daniel, para entender a visão que teve, ele se colocou em jejum e oração. Só que Daniel achou que a resposta, que esse jejum e essa oração, ele fez para ter resposta da visão que ele teve, né? Só que, o que aconteceu? A resposta de Deus demorou a chegar. E Daniel orou e jejuou por 21 dias. Não chegou já no próximo dia. Demorou 21 dias. Por quê? Porque havia um espírito chamado Príncipe da Pérsia. Um principato da parte do diabo, que segurou a resposta de Daniel no céu. Por quê? Porque quem trouxe a resposta foi Gabriel. E Gabriel não é anjo guerreiro, ele é anjo mensageiro. O que Deus fez? Enviou então Miguel, o primeiro arcanjo, o anjo guerreiro, que guerreou contra o espírito da Pérsia, contra o demônio, venceu e liberou Gabriel para trazer a resposta para Daniel. Por isso demorou 21 dias. Mas o anjo chega e fala assim: ô Daniel, muito amado de meu Deus, desde o dia que aplicaste o teu coração a orar e jejuar, Deus já lhe mandou a resposta. Então às vezes você não recebeu uma resposta ainda, porque você está orando, porque muitas das vezes está preso no céu. Muitas vezes o diabo cercou e está prendendo a tua bênção. Então o que você faz? Cai de joelho e repreende o diabo lá, que aí a sua bênção vai chegar nas tuas mãos. Amém? É assim que nós fazemos. Amém, Jesus? Mas vamos entender, ó. Daniel 7, 24, 25. Preste bem atenção. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Opa! 10 reis, depois se levantará outro que será diferente. Preste atenção nisso. E abaterá os 3 reis. Há 3 reis. Olha só. Tá vendo? E abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Então vai perseguir as coisas que são de Deus. E destruirá os santos do Altíssimo. Vai matar muito crente fiel. Mas tudo isso aí Deus está permitindo, porque Deus já está chamando mesmo. Entendeu? Já está fazendo hora extra mesmo, já está na hora de partir. Vamos aproveitar vocês aqui, vocês vão morrer pela mão da besta, mas não tem problema, vocês vão morar no céu comigo. Tá bom? Aí continuando. E cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei de quem? De Deus. Vai mudar o tempo e as leis. Tá? Principalmente a lei de Deus. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e a metade de um tempo. O que significa isso aqui? Um período. De quanto tempo? De 1260 dias. 3 anos
6 meses. Perdão, 2 anos e 6 meses. Marca isso aí. 1260 dias. Tá? 2 anos e 3 meses. Por quê? Porque aqui não está falando de 1 hora. Aqui está falando de um tempo. E um tempo é igual a 1000 anos. Lembra que eu falei no começo? Que um dia para Deus é igual a 1000 anos? É um tempo. Amém? Então são 1260 dias, 2 anos e 6 meses que o diabo estará praticando essas coisas aqui na terra. É tempo pra caramba, irmão. Quanto dura a vida de um homem hoje? 100 anos? Vai passar 20 gerações, aproximadamente. Presta atenção. Amém? Por um tempo. E Paulo falou do homem do pecado. João vê em Apocalipse uma convergência total. Um homem, um sistema, uma religião global contra Deus. O apóstolo Paulo fala de um homem, mas João já fala de uma convergência, de uma união de fatores para gerar essa perseguição contra os escolhidos de Deus. Amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Até aqui Deus falou. Paramos no 37, né? Nós voltaremos então no 37 a semana que vem. Amém? Põe a mão sobre o teu coração.